Fala, Piratas da Colina, Terror dos Sete Mares, na Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos falar de Vasco, galera. Esse pós-jogo aí, o que deu certo, o que deu errado, por que o Vasco não saiu com essa vitória maravilhosa para nós aí, os 3 pontinhos que nós tanto estávamos torcendo e procurando para podermos começar a figurar lá em cima, né, no G7 lá bonitinho, lá como todo mundo, mas né, entendendo que o Vasco não jogou mal, galera. O Vasco, né, pressionou o São Paulo, foi para cima, correu atrás, tentou gol. Como o Diniz, na entrevista coletiva, falou, né, faltou, de repente, uma inspiração. Eu acho que faltou foi sorte mesmo, porque pô, aquela cabeçada do Ryan na trave foi, porra, meu irmão, precisa, fundamental. Mas a trave, né, se a gente, porra, puxa um pouco a trave, um pouquinho para cá, aquela bola ali entra indefensável para o goleiro. Porém, também teve o cruzamento do Lucas Piton também, que se chega, porra, se o zagueiro não tá ali para atrapalhar, filho, ele ficava também de cara pro gol. E o chute dele também, né, cara, que foi a queima-roupa. Então, assim, tivemos muitas oportunidades. 3 com o Ryan, fora o restante do elenco também, que teve algumas oportunidades para poder estar fazendo gol e não saiu. Infelizmente, né, o bobeira ali, imaturidade, o PH, né, faz aquele pênalti bobo ali, imaturo, e aí, aos 42 dos acréscimos no primeiro tempo, né, o São Paulo sai na frente com 1-0. Mas, cara, eu vou te falar, isso não deixa, não faz com que o Vasco fique totalmente, né, cara, desacreditado, né? Até porque o Vasco do Diniz é totalmente diferente do Vasco do Fábio Carille, né? O Vasco ele sai com o placar atrás, mas ele volta, ele tenta, ele toca a bola, bota a bola no chão e vai para cima do São Paulo para poder empatar e até mesmo virar. Porém, cara, os gols não vieram, né? E é aquela coisa do futebol, cara, quando tem que ser, não adianta, né? Infelizmente, era o dia do São Paulo, o São Paulo fez o dever de casa, o São Paulo conseguiu botar a bola no chão, conseguiu, né, vir, né, aquela situação que a gente costuma falar quando a gente vai jogar na casa do adversário, né, cara? Ou você vai para cima para finalizar, ou você fica no contra-ataque, fica na defesa esperando um contra-ataque perfeito. E o São Paulo fez isso muito bem. O São Paulo ele ficou ali atrás, né, esperando uma bobeira, uma moleza ali do Vasco para poder fazer um contra-ataque perfeito. E aí o Diniz também ajudou, quando o Diniz ele abre o time, né, ele começa a fazer as substituições, ele bota os atacantes, né, ele entra com Matheus França, ele entra com o DVD, ele entra com o GB, entra com o Verratti, ou seja, o Ryan, Andrés Gomes, ou seja, só jogador de ataque, só jogador ofensivo, né? E aí ele tira o Felipe Coutinho, que era o jogador que segurava a bola, que era o jogador que distribuía, fazia toda essa sequência rodar direitinho, e a gente acaba, né, ficando sem esse jogador de referência no meio de campo. Aí ele põe o Cocão, que é um jogador, né, ali que briga muito pela bola, porém não tem essa maturidade, essa evolução de sair tocando, de procurar um jogador que esteja livre, entendeu? Daí a gente perde essa referência e acaba que o Diniz ele fez as substituições também assim muito rápido. Eu vou falar, na minha opinião, que o Vasco estava jogando muito bem, né? O time que estava jogando no primeiro tempo, o time que iniciou o segundo tempo estava muito bem, tirando o Cauã Barros que, cara, sofreu, né, ali não sei, não lembro se foi uma falta, não sei se ele caiu, né, de mau jeito, e aí acaba que ele sofre uma entorse ali, e aí ele fica mancando. O Fernando Diniz não queria nem que ele fosse atendido pelo médico, nem que ele... Mas, cara, tem situações que não adianta, tem que ser atendido, e aí ele foi atendido, né, e aí voltou mancando, continuou mancando, então estava jogando assim com muito esforço. E aí acaba que você prejudica o jogador para uma próxima partida. Então, o Fernando Diniz, né, conversando com os médicos ali, preferiu tirar o Cauã Barros e entrar com o Matheus França, que é um jogador super ofensivo, e deixando o Tietê, que não estava fazendo uma boa partida. O Tietê ainda não se encontrou, o Tietê está abaixo daquilo que ele chegou, né, no Vasco da Gama. Hoje o Tietê deve estar jogando aí uns 60%, 70% do rendimento dele, né, não está performando aquilo que ele
ele sempre performou. Então, eu acho que, né, dependendo da situação, cara, da mexida que o Diniz faz, ele acaba muitas das vezes não, cara. Assim, nesse jogo em si, ele abriu muito o Vasco da Gama. Para mim, na minha opinião, mexeu errado porque, né, ele foi com tudo para cima do São Paulo, né, querendo gol de qualquer jeito. E eu acho que um técnico do calibre do Diniz não pode buscar o gol da forma que ele buscou, da forma a Deus dará, vamos embora, né? Barata voa e vamos embora. O Vasco na formação, né, para a equipe do Fábio Carille, tinha muita dificuldade para poder se achar, para poder se encontrar dentro de campo quando sofreu o gol. Já com o Diniz, não. Com o Diniz, os caras conseguem botar a bola no chão, conseguem tocar, fazer a transição, rodar a bola. Felipe Coutinho faz isso muito bem. E o Matheus França também. Só que o Matheus França ontem não entrou muito bem, né? Deixou a desejar, errou muitos toques. Mas, cara, no momento em que se encontrava, né, só tinha ele também para poder estar fazendo essa transição. E o Diniz, como empurrou o time muito lá para frente, então o Matheus França fica um pouco sem. Fica difícil com quem trabalhar. E aí você também perdeu a referência dos volantes, onde tem que ter o volante para poder estar fazendo a defesa, para poder estar ajudando defensivamente. E aí nós ficamos com praticamente 3 defensores, que seria o Robert Renan, seria o Carlos Cuestas e seria o terceiro defensor, né? E o Léo Jardim, cara, no gol. E aí o restante do time, todos eles ofensivos. Então, todo mundo para cima. Cara, agora o outro que também não jogou e, porra, cara, deu alguma bobeira também dentro de campo foi o David, né, cara? O David entrou e não entrou legal, né? Tentou fazer algumas jogadas e acabou que não deu certo. E aí a questão é a seguinte, né? O Ancelotti estava em São Januário e a gente não sabe se isso também fez com que os jogadores começassem a jogar pressionado. Todo mundo querendo mostrar serviço, todo mundo querendo fazer acontecer. Aí acaba que começaram a se atrapalhar, né? Os jogadores que principalmente estão na mira do Ancelotti, né? Que é o Felipe Coutinho, o PH, né? O Ryan. O Ryan praticamente sumiu, né, da partida também, quase não apareceu. O Ryan só foi aparecer também em algumas bolas que apareceram para ele. Mas assim, as bolas que apareceram, ele pelo menos, cara, uma ele, porra, cabeceou na trave, a outra ele chutou e a outra foi o cruzamento do Lucas Piton, que ele quase chega na bola. Mas assim, de criação, de arrancada, de partir para cima, o Ryan deixou a desejar no jogo. E já o Felipe Coutinho, cara, também deu uma sumida, porque é o cara de criação, é o cara que faz a bola girar, é o cara que trabalha essa bola, e acabou que ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu fazer aquilo que ele sabe fazer. E quando ele tá bem, quando ele tá inspirado, filho, aí o Vasco é outro nível. Já a zaga conseguiu segurar a onda, né, no momento que tinha que segurar, porém o pênalti saiu de uma forma muito equivocada, né, onde ele segura ali o jogador para poder não deixar o jogador subir para poder cabecear. Isso realmente foi um pênalti claríssimo. Mas, cara, como a live está dizendo, né, cara, já deu tudo certo, cara. Nós estávamos brigando para não cair, estávamos brigando na zona de rebaixamento. Hoje nós estamos brigando para entrar no G7, filho. Estamos brigando para entrar diretamente na Libertadores ou numa pré-Libertadores. Eu, particularmente, cara, preferia muito entrar na Sul-Americana de novo, porque hoje, com esse time que nós estamos, daria para brigar na Sul-Americana. E se vier, né, e vai vir contratações para 2026, eu creio que o Admar Lopes vai trazer jogadores qualificados, assim como ele trouxe, né, agora para esse ano de 2025. Então, o Admar Lopes ele já está trabalhando nos bastidores, ele já está começando a se movimentar para poder estar trazendo jogadores de qualidade, jogadores que performam, né, que venham a performar bem para 2026. Então, eu acho que para 2026, cara, tem a Nike que está chegando, temos aí também a Copa do Brasil em dezembro, que vamos jogar, né, e podemos também estar todas as chances de ser campeão da Copa do Brasil. Então, aí você para pensar, cara, temos aí chegar na final da Copa do Brasil, podemos ser campeão da Copa do Brasil, e isso seria maravilhoso para 2026. Temos a Nike chegando, cara, que também é maravilhoso.
fora os outros patrocinadores que nós já temos, que estão renovando, estão animados para poder estar renovando. Temos aí agora o potencial construtivo, temos a reforma de São Januário, então muitas coisas boas e positivas estão chegando e já chegaram no Vasco da Gama. Aí temos aí também a recuperação judicial, que está indo de vento em popa, que está conseguindo tirar o Vasco aí do vermelho. Então, eu acho que coisas boas, cara, já aconteceu, estão acontecendo, por isso que eu botei o nome da minha live como já deu tudo certo, porque eu creio que o Vasco da Gama, em 2026, possa figurar entre os grandes, como ele sempre foi. Então, eu acho que temos que ter um pouquinho de paciência, né? E não achar que perdemos o São Paulo, agora a gente vai brigar para não cair. Pô, nada disso, cara. Temos agora um confronto dificílimo contra o Botafogo, dentro do Newton Santos. Se eu não me engano, o campo de grama sintética, então o Botafogo sabe muito bem jogar desse nível de grama sintética, então temos que ficar esperto, não podemos vacilar, temos que ir para cima. E aí, vamos ver qual vai ser a estratégia que o Fernando Diniz vai usar para poder anular o ímpeto do Botafogo, se vai jogar no contra-ataque ou se vai para cima do Botafogo. Então, tudo isso, né, o Fernando Diniz já deve estar analisando, já deve estar buscando. Parece que não vamos ter o Nuno Moreira, né? Se eu não me engano, ganhou o cartão amarelo aí. Então parece que não vai poder jogar contra o Botafogo. Eu acho que tem mais um jogador que estava pendurado também, que pegou o cartão amarelo, mas eu não me recordo agora. Então, vamos aguardar, porque, cara, coisas boas estão chegando e vai chegar. 2026 é logo ali, já estamos aí em novembro, e 2026 promete, então acho que se entrarmos na pré-Libertadores, pode acontecer da gente conseguir avançar, e possa ser que a gente não consiga avançar na pré-Libertadores e caia diretamente na Sul-Americana, mas, como eu acabei de falar, eu prefiro hoje a Sul-Americana, porque hoje o time que nós temos dá muito bem para brigar pela Sul-Americana, se não tiver erros individuais da forma que teve com o Lucas Piton, né, com aquela falta ali, cara, que ocasionou a expulsão dele, e acabou que isso prejudicou o Vasco da Gama com o Porto Cabete, o que meteu 4-0 no Vasco da Gama, e aí, filho, acabou a Sul-Americana e restando só o Brasileirão e a Copa do Brasil. Agora vamos torcer, né, pela Copa do Brasil, que nós vemos passar pelo Fluminense, e, enfim, encarar ou o Cruzeiro ou o Corinthians e se consagrar campeão da Copa do Brasil. Então, galera, como sempre, vou deixar aqui o meu apelo aí para que vocês venham se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar se necessário.